Bondade de se assentar, por gentileza. Amados irmãos e irmãs, diz a palavra que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E nós acreditamos verdadeiramente que Cristo ressuscitou e que Ele está vivo no meio de nós. E uma das provas que de fato Jesus ressuscitou é justamente o testemunho dos apóstolos. Eles que tiveram esse encontro com Cristo ressuscitado, com Cristo glorioso. Dias antes, eles que tinham caminhado com Jesus, mas dias antes, eles viram o seu mestre, o seu Senhor, sendo preso, crucificado, sendo morto, sendo colocado num sepulcro, e depois eles fazem a experiência com o Cristo ressuscitado. E um dos testemunhos que nós temos é justamente de São Pedro, Pedro apóstolo, chefe dos apóstolos. Ele testemunha a sua experiência com o Cristo ressuscitado. Olha como começa a primeira leitura hoje. Pedro tomou a palavra e disse, claro, essa coragem de Pedro, essa ousadia de Pedro é fruto deste encontro com o Cristo ressuscitado. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Ele vai relatando tudo que Jesus tinha feito até então. E nós somos, olha só agora, e nós quem? Os apóstolos. Mas não só os apóstolos, também as mulheres que lá estavam, mas sobretudo os apóstolos. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Então veja, Pedro, os 12 e muitas outras pessoas foram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado, do Cristo em condição pascal, do Cristo em condição gloriosa, do Cristo que venceu a morte e que dá a todos a vida nova, a todos aqueles que se abrem a Ele. E nós, unidos aos apóstolos, à fé dos apóstolos, à experiência dos apóstolos, somos convidados a fazer também uma experiência com o Cristo ressuscitado e testemunhar a luz do Cristo, a presença do Cristo em nossas vidas, falar do Cristo, dizer sobre tudo aquilo que Ele realiza em nossa história, na nossa caminhada. E aí, prosseguindo a homilia, veja, temos a segunda leitura, que é belíssima, da carta aos Colossenses. Olha o que diz São Paulo. Ele diz: se ressuscitastes com Cristo, e nós temos as sementes da ressurreição em nós, porque fomos batizados. Cristo ressuscitado habita em nós. Ele nos deu a graça da imortalidade. Então ele diz: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Nós temos as sementes, como disse, da ressurreição em nós, a presença de Deus que habita em nós, pela graça do santo batismo, quando fomos sepultados com Cristo e ressurgimos com Cristo novas criaturas, mas temos que nos esforçar em buscar as coisas do alto, aonde está Cristo sentado à direita do Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Nós que somos de Deus,
temos que aspirar as coisas do céu. Temos que aspirar as coisas mais elevadas. Desejar um dia estarmos ressuscitados com Cristo. Dito isso, chegamos ao Evangelho, e na minha opinião, é uma das páginas mais belas dos 4 evangelhos que nós temos. E já lhes digo porque, para mim, é a das mais belas páginas, uma das mais belas páginas. Porque aqui, São João, ele traz uma ideia muito linda. Ele traz a ideia de um casal no jardim. Este casal não é qualquer casal. Este casal é Cristo e a sua esposa, a igreja, que é aqui nessa narrativa representada por Maria Madalena. Abrindo parênteses, para ninguém sair com confusão na cabeça, para dizer que o padre disse o que não disse. Não estou dizendo que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Isso são literaturas aí que escreveram coisas sem fundamento. Aqui nós estamos no campo teológico. Teológico. João é muito teológico. Então veja, Maria Madalena representa a igreja, representa eu e você. Se de um jardim, o jardim do Éden, um casal foi desobediente a Deus e entrou o pecado, que desorganizou toda essa obra criadora de Deus, agora deste outro jardim, o jardim das oliveiras, temos Cristo obediente, obedientíssimo, e pela sua obediência somos redimidos, somos salvos, somos iluminados pela sua presença, pelo seu Espírito, mas também a sua esposa é chamada a ser obediente a Cristo, dar a sua vida por Ele, e vice-versa. Mas presta atenção, porque o que está no coração de Maria Madalena, que representa a igreja, tem que também estar no nosso coração. Presta atenção, João trabalha muito com um binômio que é luzes e trevas. Olha como começa o Evangelho. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Muito mais do que estar escuro aquele dia, estava em escuridão o coração de Maria Madalena. O seu amado, o seu Senhor, a razão do seu viver, o tudo, o centro da sua vida estava morto. Ela viu ele na cruz. Ela viu ele desfigurado, pregado. Ela viu ele sendo descido da cruz, sendo levado ao sepulcro. Tanto é que ela certamente estava tão angustiada que ela foi de madrugada, certamente chorar pela morte de seu Senhor. Então o coração de Maria Madalena estava em trevas, estava em escuridão. Isso nos ensina algo muito sério. Quando nós estamos distantes de Cristo, que é a luz do mundo, o nosso coração fica em trevas, em escuridão. Só Ele pode iluminar a nossa vida, a nossa história. E olha como prossegue. Ela vai chegar lá, ela vai ver o túmulo vazio, a pedra removida, ela vai voltar, vai contar para os discípulos, eles vão lá conferir, de fato o sepulcro está vazio. E se nós continuássemos aqui a narrativa, que são só 9 versículos, mas se continuássemos, vamos ver que Maria Madalena permanece lá naquele jardim, onde está o sepulcro de Jesus, e quando já é dia, quando já clareou, que já não é mais madrugada, Maria Madalena tem um encontro com Cristo ressuscitado, com o seu amado. Ela que foi ao encontro do seu Senhor. E nós que somos a igreja,
também temos que sempre ir ao encontro do nosso Senhor, do nosso amado. Vir à missa é vir a esse encontro. É querer se encontrar com aquele que nós mais amamos. Por isso que a missa nunca é uma obrigação. A missa, ela é esse desejo do nosso coração de se encontrar com o nosso amado. Por isso que eu dizia, aquilo que estava no coração de Maria Madalena tem que estar também no nosso. O desejo de se encontrar constantemente com Cristo ressuscitado. E na Santa Missa é o lugar, é o momento privilegiado por excelência para termos esse encontro com o Cristo ressuscitado, que espera a sua esposa, que somos cada um de nós, a sua igreja. E a igreja de Cristo, a esposa do Cordeiro, nasce do coração aberto de Jesus no alto da cruz. É dali que nascemos. É dali que nasce a nova humanidade em Cristo. É dali que nós, então, vamos receber as sementes da ressurreição, a vida nova e assim por diante. E aí, então, qual é a grande surpresa de Maria Madalena, que estava desacorçoada, que estava decepcionada, que estava ali em frangalhos interiormente falando, estava, usando assim popularmente, em pedaços. Ela escuta uma voz que diz, Maria, e de repente ela se dá conta que é Jesus ressuscitado. Você já imaginou como ficou o coração de Maria Madalena naquele momento que ela olha e reconhece que é Jesus? Ele vivo, ressuscitado. Como fica iluminado a vida de Maria Madalena, a alegria que transborda o coração dela. Se na primeira vez ela foi para os discípulos falar, olha, tiraram o nosso Senhor de lá, não sabemos aonde colocar. Agora ela vai voltar alegremente e ela vai dizer o quê para os discípulos, para os apóstolos, para as pessoas? Eu vi o Senhor. E esse ver o Senhor significa que Maria Madalena teve um encontro, uma experiência profunda, determinante com Cristo ressuscitado. Por isso que ela vai dizer, eu vi o Senhor. Ele esteve diante de mim, Ele falou comigo, Ele está vivo, Ele venceu a morte. O nosso amado, o nosso tudo vive, reina. Pensemos que alegria transbordava, iluminava o coração de Maria Madalena. Aquilo que estava sepultado, aquilo que estava morto, de repente ela é surpreendida com a força da ressurreição. É maravilhoso. Por isso que eu digo para vocês, para mim é uma das páginas mais belas das Sagradas Escrituras, este encontro de Maria Madalena com Jesus no jardim, a sua esposa que vai ao encontro do seu amado, que é a igreja, e se encontra com o seu amado, faz a experiência com o ressuscitado. Que nós, amados irmãos e irmãs, também queiramos fazer essa experiência como Maria Madalena e dizer, eu vi o Senhor. E aí, sim, voltando à primeira leitura, e já vou terminando essa homilia, fazer como Pedro, sem medo, sem receio, dizer, eu sou testemunha de que Ele está vivo e que está ressuscitado. Eu e você somos, no hoje da história, as testemunhas do Cristo ressuscitado. Nós temos que testemunhar, o nosso Deus está vivo. Venha conhecer esse Deus, venha ver as maravilhas que Ele continua realizando, porque o que Ele realizava lá, Ele continua realizando hoje, aqui e agora. A força da ressurreição não só alcança os apóstolos, mas também alcança nós, neste momento da história. Então que o nosso coração se abra a esta força da ressurreição, a essa alegria do Cristo ressuscitado, que vem ao nosso encontro, que é o nosso amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.